É sempre uma alegria estar aqui toda semana falando daquilo que eu mais gosto, falando de educação, universo escolar, Marcelão. É uma coisa assim que é minha inspiração. Hoje eu tô com um convidado aqui, um convidado de honra, né? Muito famoso por sinal, escutei falar muito já dele, Marcelo Teixeira. Vou ler um pouquinho aqui do seu currículo, mas é extenso, hein? Você me ajuda. 29 anos de jornalismo. Isso. Confere? Isso. É tempo, hein? É quase a minha idade. Como jornalista, hein? Comunicador, já trabalhou no SBT, TV Progresso, Jornal Impresso, Folha da Região, revista, é também empreendedor, né? Isso. É Melhor Notícia Comunicação, sócio proprietário, é isso? Exatamente. Melhor Notícia Comunicação. Marcelão, bem-vindo ao Minuto Escola. Vou deixar você se apresentar agora porque é muita coisa para falar. Não, mas o bom é assim que seja resumido, né? Fico lisonjeado, na verdade, pelo convite. Essa história de ser famoso é porque a gente tem bastante amigo, né? E aí as coisas ficam mais fáceis. Isso é importante, né? Isso é o melhor da vida. Exatamente. Mas é o que você disse, eu estou aí com quase 30 anos de jornalismo, passei pelos dois lados do balcão, como a gente costuma dizer na área, tanto fornecendo notícia quanto veiculando na imprensa, e sou apaixonado pela minha área de atuação. Quando eu comecei, na verdade, não foi os estudos não foi pelo jornalismo, e aí eu acabei me descobrindo, então, jornalista. E aí de lá para cá me especializei, fiz outras coisas que somam a comunicação para poder chegar no estágio atual. E também sou um apaixonado por educação, é algo que eu gosto sempre de retratar, de dar notícias. Você está de parabéns, porque sua escola só cresce e só se consolida e se amplia no mercado quem tem competência para isso. Então parabéns também aí pela sua atuação. Marcelão. Obrigado, eu fico até lisonjeado, tá, com as suas palavras. Ainda mais vindo de um cara, né, no seu know-how de experiência. Para nós isso é um motivo de muita honra. Marcelo, hoje nós vamos destrinchar uma das áreas que eu também gosto muito. Vamos falar um pouquinho do Marcelo comunicador, né? Até me vem à mente, toda vez que eu falo comunicador, é o cara que comunica a dor. Também, né? Infelizmente. Também, exatamente. Também. Mas ao longo da sua carreira, você viu os meios de comunicação passarem por várias transformações, né? Sim. Então, por exemplo, o impresso, só o impresso hoje já não funciona na prática, né? Ele precisa, é bom o impresso, só que ele faz necessário também um complemento, né, de maneira virtual, por exemplo. Então houve uma grande revolução que não acabou. Conte como era quando você começou e o que você espera do futuro dos veículos de comunicação. Vamos lá. Bruno, como a gente começou falando do meu tempo de carreira, eu gostaria de dizer o seguinte, isso tem a ver também com a sua área de atuação. Quando eu comecei a estudar, na verdade, pensar no que eu faria da vida, eu comecei errando, porque eu não dei ouvidos à minha facilidade com a comunicação e escolhi uma outra carreira. Quando eu tinha 17 anos, eu prestei 4 vestibulares e os 4 foram para a área de exatas, cada um para um curso diferente. Como eu tinha facilidade com matemática, com física, com química, eu botei na minha cabeça que eu deveria escolher algo nesta área. E aí eu prestei física, química, engenharia química, acabei passando em engenharia química na Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, fiz 1 ano e não gostei. Como a gente é muito novo, imaturo, inexperiente de forma geral, eu aproveitei aquele meu momento de desgosto com a minha escolha para aí sim fazer uma releitura do que eu realmente gostava, do que eu realmente deveria fazer. Você passou pela Globo, né? Pela TV Globo? Na verdade foi depois, né? Assim, eu comecei com engenharia química, parei, aí eu fui fazer faculdade de jornalismo. Certo. Conversando com meus pais, meus amigos, e lembrando que eu sempre gostei de fazer, de contar histórias reais que eu tinha visto, pelas quais eu tinha passado ou percebido. A comunicação
ela apareceu na minha frente finalmente. Então o caminho se iluminou, falei, bem, é isso aqui que eu vou fazer, jornalismo. Eu conversei então com um colega meu que já fazia faculdade de jornalismo em Londrina. Comunicação é dom? Ou ele pode, qualquer um pode? Eu acredito que pode ser dom, mas pode ser também treinamento. Tá? No meu caso, creio cursos, que... Exatamente. Hoje. Eu creio que no meu caso, as duas coisas. Algum dom, mas eu tive, evidentemente, que passar por treinamento. Então eu fui fazer jornalismo em Londrina e aí eu já tinha um colega lá com o qual eu fui morar, acabou me ajudando na minha construção intelectual e profissional. E quando eu estava no final da faculdade, eu fui convidado a fazer um teste na TV Globo, TV Coroados, em Londrina. Certo. Eu passei no teste e, enquanto aluno, comecei a fazer estágio e depois continuei, foi meu primeiro emprego. Mas, quando eu estava saindo da faculdade, eu não fazia ideia que eu poderia ir para a TV. Eu queria impresso, eu queria escrever, mas o que apareceu como oportunidade foi a TV Globo, logo de cara. E aí você imagina que para uma pessoa que mesmo sendo jornalista e que gosta de contar histórias, mas que se imaginava escrevendo, estar na frente no microfone e ainda mais na frente de uma câmera é algo que assusta. E aí eu tive que passar por já saiu o livro já? Treinamento. Já saiu o livro do Marcelo Teixeira? Eu tenho livro como manual, na verdade. Ele não é uma publicação oficial, não tem ISBN, Biblioteca Nacional, mas eu tenho manuais de treinamento baseados na minha experiência. Eu tenho outros livros escritos, mas não de jornalismo. Certo. São basicamente biografias ou memórias corporativas, os que eu fiz até agora. Pensa em publicar, não? Tenho. Tanto tenho publicado que hoje eu faço parte da Academia Araçatubense de Letras. Né? Isso também. Estou falando que o currículo dele é extenso. Fui aceito recentemente. Amigo do Arnon, então? Exatamente. Quando eu entrei, o Arnon era o presidente da academia. E aí ele agora passou o bastão para o Carlos Brefori, mas foi na gestão do Arnon que eu fui aceito na academia. Eu tenho 3 livros publicados com autoria única, que é uma exigência, e tenho outros 2 que são a 4 mãos com amigos. Então, portanto, são 5 livros. Mas quando eu ingressei na TV, como eu estava falando, no jornalismo, eu tive que passar por treinamento. E assim, eu levei pelo menos aí uns 2 anos até me acostumar com microfone, câmera, iluminação, falar na frente das pessoas, entrar ao vivo nos jornais. Falar que eu não me acostumei com isso até hoje. É assim. A gente vai... Com o passar do tempo, a gente vai ganhando traquejo, para umas pessoas menos tempo, para outras mais tempo. Eu falo pro Chile, eu prefiro talvez o ao vivo, você entrar numa live, falar, né? Assim, eu me sinto melhor, não é nem questão de preferência. Mas você vai rompendo a timidez, acho que faz parte, né? O segredo da vida é isso, é você lutar contra você mesmo, quebrar a timidez e seguir em frente, né? Exatamente, Marcelo? E saber da sua capacidade, saber do seu potencial, aliás, e depois da capacidade você pode. E aí eu acabei acostumando. Da TV eu passei para o impresso, do impresso eu fui fazer assessoria de imprensa, voltei, abri a minha assessoria, trabalhei no Poder Público como secretário de comunicação em Araçatuba, e agora estou no rádio. Então já passei por uma agência de comunicação online, na época, Agência Interior de Notícias, que o Afonso Toledo abriu em Araçatuba, durou bem pouco tempo, infelizmente, mas assim, já passei por um pouco de tudo na área do jornalismo, que é bastante ampla, para te dizer a verdade. E aí, para finalmente entrar na sua pergunta, quando eu entrei, a gente tinha máquina de escrever, que hoje os meus filhos não sabem o que era. Exatamente. Né? Dias atrás que minha mãe, achando uma máquina de escrever portátil que eu tinha, mostrou a eles, e meu filho, que tem hoje 13 anos, ele foi lá, brincou, ele acha que é super bizarro, legal. Né? Um negócio... É estranho, né? Eu penso a máquina de escrever dessa geração como aquela máquina de costura da minha época. Né, que a minha avó tinha aquela máquina, eu entrava embaixo para pilotar. Isso, exatamente. E achava aquilo super bizarro. Mas é legal porque a gente começa a analisar, né, a evolução da tecnologia, né? Exatamente. A evolução dos tempos. Então, olha só, tinha uma máquina de escrever que você tinha que martelar os teclados para sair no papel. Quando você errava,
joga o papel fora, e aí tinha um cesto de lixo lotado, começa tudo de novo, enfim. Comecei dessa forma, para aí depois vir ou o computador. Ou fazia aquele xizinho assim, quando não queria começar tudo de novo, né? Exatamente. Aí chega aquele xizinho Exatamente. E escrevia na frente. Às vezes usava Errorex, entendeu? Era para apagar, era triste. Mas a gente, na época, era o que tinha, você não sabia das facilidades que viriam. Sim. E aí peguei o computador. Na verdade, antes do computador, a gente tinha também o Telex. Então as notícias de fora chegavam pelo Telex, depois veio o fax. Isso que eu ia falar. Nessa mesma época, acho que a grande descoberta da tecnologia foi o fax, né? Era o fax. E como que você passa um papel aqui... Uma imagem aqui, do outro lado sai a mesma coisa. Do outro lado, né? Se for ver assim pra época, era muito, né, o fax. E era muito legal, era bem... E a gente achava assim, nossa, olha que salto, né? De uma máquina de escrever e de um telefone, eu tenho um fax. E aí depois disso, salvo engano, veio... Eu não me lembro se veio primeiro a internet ou veio primeiro o celular, mas foi tudo ali no bolo. Eu trabalhava no carro da TV Globo de Londrina, no Paraná, e a gente tinha um rádio amador dentro do carro. Então a redação, para falar com a gente, a minha pauteira, ela ligava e falava assim, Marcelo, fala com a redação. Se eu estivesse dentro do carro, ok. Se eu estivesse fora, não tinha como saber. Quando eu voltava para dentro da viatura, se desse certo, Marcelo fala com a equipe, pode falar. Rádio amador em 94, mais ou menos, 92 era ostentação. Isso. Né? Tinha os caras que tinha câmera de eco, não sei se você lembra. Exatamente. Aí falava, a chamada no rádio era breako, né? Aí entravam os caras, breako, né? E muita gente... Aí tinha os bip. Né? Muita gente usava os códigos. Nós lá, sinceramente, nem usava. Era comunicação direta e reta. Então, Marcelo fala com a redação, tô aqui, pode falar, olha, tem uma pauta assim, sai de onde você tá, corre para não sei onde, e a gente se comunicava dessa forma. Agora, você falando, eu creio que em 94, aí que veio, começou a internet, só muito depois disso que eu comecei a usar o celular 94 profissionalmente. Começou aquela internet discada. Discada, né? Você tinha que ficar lá 20 minutos esperando lá o negocinho rodar. Exatamente. Aí quando pegava o sinal, você vibrava. Daqui a pouco caía. Daqui a pouco caía, era aquela decepção. Aí você tinha que esperar meia-noite. Em casa a gente esperava meia-noite, porque depois da meia-noite só cobrava um pulso, então era mais barata. Enfim. E aí a comunicação ela era difícil. A gente tinha uma equipe grande, nós tínhamos 4 pessoas dentro da equipe. Hoje a TV, tem muita TV que faz com um. O próprio repórter, ele é cinegrafista, ele coloca o celular num tripé, ele mesmo se grava e transmite ao vivo, ele mesmo dirige, faz tudo. Na época nós tínhamos 4 pessoas dentro da viatura, não tínhamos essa comunicação online, em tempo real, então era tudo mais difícil e dava certo, e era bem feita. Entendeu? Aí, falando um pouquinho do Marcelo, até pegando aqui o gancho, falando do Marcelo enquanto empreendedor, né? Então a gente está falando de toda essa evolução. Mas, por exemplo, você já parou para pensar, pegando até continuidade naquilo que a gente começou a falar, sobre a questão dos meios de comunicação daqui a alguns anos. Mas, enquanto empreendedor, você já parou para pensar que o nosso cliente... daqui a 15 anos, por exemplo, daqui a 10 anos, ele deve ter hoje, no máximo, 5 anos de idade. Isso. Né? Então imagina que esse clientezinho hoje, que tem a faixa de 5 anos de idade, como que vai ser ele quando tiver 20 anos? Eu vou ser bem sincero com você, eu não consigo fazer esse exercício de imaginação, porque a gente já viu tanta mudança que a gente não esperava, tempo, e tanta coisa sendo dita que iria ocorrer e não ocorreu, que na verdade assim, esse é uma questão que a gente tem que diariamente acompanhar e atualizar. Evidentemente que a gente tenta fazer um exercício de imaginação, mas eu não consigo fazer a médio e longo prazo, porque eu não sei quais são as novas ferramentas que vêm. Eu estou procurando entender o que hoje se apresenta para a gente, que é muita coisa, que necessita de muita especialidade, e a gente não tem tempo para absorver toda a informação atual. E para isso eu conto com parceiros que aí me ajudam
a desvendar, decodificar tudo o que está ocorrendo. Lá atrás veio o celular. Lá atrás, né, a TV, a evolução da TV, né, foi bem lenta. Se você comparar telefone, TV e tal, levou alguns anos, né, para chegar, por exemplo, até a internet. Depois que saiu a internet, tudo é muito acelerado, tudo começou muito né? acelerado. Eu até cito um exemplo, André, o Pokémon Go. Lembra do Pokémon Go? Lembro. Né? Existe ainda até hoje. Sim, sim. Só que o Pokémon Go levou 21 dias para atingir a marca de não sei quantos milhões de usuários. Tudo muito rápido, muito né? Rapidamente. Então, muito assim, rapidamente. lançaram o app, lançaram o aplicativo e a velocidade das coisas ganha uma Lembra intensidade. o celular, quando chegou era aquele tijolão, PT500? Sim. Aí para passar para um outro levaram-se anos para ir. Hoje, né, dentro de um mesmo ano, você tem uma ou mais versões de um mesmo aparelho, com uma câmera super mais potente, resolução e capacidade de memória. Tudo evolui muito rapidamente. Muito rápido. E depois da pandemia, você percebe um aumento ainda maior da velocidade? Acelerou-se tudo, tudo. O que você aguardava para alguns anos teve que ser acelerado porque as pessoas ficaram dentro de casa, passaram a trabalhar, inclusive, em home office. Então, tudo aquilo que estava previsto para ocorrer e estava em desenvolvimento teve que ser acelerado. A minha empresa foi assim. Eu tinha um escritório e uma equipe e mesas de trabalho e estações. Não tenho mais, porque todo mundo foi para casa e aí depois falaram para mim, ó, a gente não quer voltar. Todo mundo junto. Todo mundo junto. Não queremos voltar, preferimos. E eu percebi olha que deu certo. Né? O seu mercado, por exemplo, já foi um mercado que aderiu ao home office. Sim, sim. Eu tenho amigos que tinham que se apresentar no escritório, um amigo contador, que trabalhava ali fidedignamente, né, de segunda a sexta-feira, no escritório trabalhando. Depois do home office, ele trabalha da casa dele. Sim. É contador, a empresa dele funciona tudo através da casa dele. Ele lidera a equipe da casa dele. E isso também faz parte já desse avanço, né? Faz, e a gente tem que saber lidar com isso, porque eu sou de uma geração que a gente precisava sair de casa e adentrar o ambiente de trabalho para nos sentirmos, para separarmos o pessoal do profissional. Até hoje eu sinto essa dificuldade. Eu tenho a minha estação de trabalho em casa, mas eu não posso deixar de dizer que eu me sinto melhor e mais produtivo quando eu estou dentro de um escritório. E eu tenho clientes que me disponibilizam salas e espaços para que eu fique lá. E muitas vezes eu prefiro. Então, como eu passo a maior parte do tempo fora de casa, eu prefiro ir a um cliente e utilizar a estação que ele disponibilizou para mim, para eu me sentir trabalhando. Não que eu não faça isso, porque cada dia eu faço mais relacionamento, planejamento e relatórios do que propriamente a operação diária, mas eu me sinto bem à vontade quando eu estou dentro de um escritório. De um escritório, legal. Mais do que home office. Só que ao mesmo tempo a gente percebe que a flexibilização se tornou algo normal, né, no trabalhador. Normal, e acaba ajudando muito, né? Porque você trabalha de qualquer lugar. Então, a sua empresa, por exemplo, passou por esse processo e você aceitou, né? Apesar de você preferir pessoalmente estar no escritório, mas você, enquanto empreendedor, aceitou. Afinal de contas, você espera o quê? Resultado, né? Isso. Acima de qualquer coisa. Exatamente. Qual dica você traz para aquele cara que talvez ainda acha que não pode ser bem assim, mesmo que o setor permita, mesmo que o setor dele de atuação permita essa flexibilidade? Que dica você traz para esse profissional? É muito importante que em toda a área de atuação as pessoas entendam que adaptação é fundamental. Isso é histórico na história do planeta, do universo, da humanidade, especificamente da humanidade, porque assim, se você pegar biologicamente, quem sobrevive? Qual é o organismo que sobrevive? Aquele que se adapta às novas condições, que no planeta mudam o tempo todo. Então começou com uma unidade unicelular, chegou-se à complexidade dos dinossauros que não sobreviveram e agora somos nós. E profissionalmente o que ocorre em todas as áreas, inclusive na minha e na sua? Sim.
Se na sua área você não acompanha as alterações de conteúdo e de formato que ocorrem, e isso inclui a tecnologia, você fica para trás. A sua marca corre o risco de morrer, e isso ocorre de forma muito acelerada. Então, preste atenção em mudanças, movimente-se à medida em que você percebe que não pode ficar para trás e não dá para ficar para trás. Isso é diário. Você tem que monitorar o seu mercado de atuação, que inclui o quê? Os stakeholders dele. Você são os seus concorrentes, mas é a autoridade que regula as leis da sua área de atuação, né? É a sua equipe que você tem que monitorar. Então, esse monitoramento e a adaptação, ela tem que ser constante e permanente. Hoje é só a gente pensar que sai uma quantidade de gente no mercado de trabalho assombrosa, seja nos cursos superiores, no meu caso, jornalismo e comunicação de forma geral, seja em cursos técnicos e cada vez mais em cursos técnicos. E aí você está lidando com alguém que está saindo do mercado e que, por força do mercado de trabalho, vai aceitar fazer um trabalho que diz que é parecido com o seu a um custo muito baixo, e a gente vai falar em prostituição do mercado que ocorre em qualquer lugar. Sim. E que se você não entender e deixar para pensar nisto, depois você vai perder espaço. Então tem muito assessor de imprensa saindo da faculdade e falando o que faz, mas não faz. Sim. Faz mídias sociais, que hoje é muito importante também, e aí eu vou ficar perdendo o mercado. É claro que a gente também tem que pesar tudo. Sim. Às vezes a gente deixa, esse cliente não é para mim, isso aqui eu não faço, ele vai sofrer, porque eu sei que depois, precisando de um trabalho melhor e de valor agregado, ele vai me procurar, mas eu tenho que monitorar isso o tempo todo. E só para contextualizar tudo isso que a gente falou, né, falando de mudança e tudo mais, eu li uma frase na formatura dos meus alunos que diz assim: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Frase atribuída ao velho Charles Darwin, né? Então, esse contexto complementa tudo isso que a gente falou. É exatamente isso. Então, resistir à mudança hoje é um ato quase insano, né? Porque tudo vai mudando, muito é suicídio. Não tem jeito. Então, e a gente fala muito em empreendedorismo, né? Sim. Da pessoa que tem esse ímpeto e muitas vezes começa fazendo para depois se planejar. Bem, que seja assim. O fato é que você não pode parar, você tem que dar um passo. Ideal que seja com planejamento, com gestão, mas a gente sabe, você sabe, eu sei que não funciona assim. O negócio é não pare. Sim. Não pare, não pense que vou deixar para amanhã, porque no mundo corporativo não funciona assim. Agora já é passado. Se você não estiver prestando atenção no que está ocorrendo, você vai ficar para trás. E a conquista que você teve ontem já ficou para trás. Já ficou para trás. Hoje eu tenho que buscar a conquista de hoje, amanhã de amanhã e assim sucessivamente. Marcelo, vou interromper aqui, o papo tá bom. Nós temos aqui uma última pauta para tratar, que é sobre o meio educacional, inclusive. Mas antes eu não poderia deixar de agradecer os parceiros do Minuto Escola, que faz essa roda girar, né? Que são eles, Colégio Severiano Judá e também o Cleiton Barbosa Móveis Planejados. Valeu, pessoal! Quero aproveitar aqui e pedir para você se inscreva aqui no meu canal, vai rolar aqui na tarja, né? Minuto Escola Bruno Souza no YouTube, aperta o sininho e cada bate-papo como esse, relevante, que acontece todas as semanas, você será notificado. Marcelão, vamos então? Vamos lá. Última pergunta, o último bate-papo. O Chile já tá subindo a plaquinha lá. O Chile não deixa a gente conversar direito, viu? Tinha que dar mais tempo, né? Tem que pedir pro Bittencourt, velho. Tem que... Você tem pergunta falando nisso? Não, tinha uma, mas ficou lá pra trás. O jornalismo brasileiro chegou a usar aqueles pagers? Chegou? Eu tive. Você teve um pager? Tive. Teve pager? Tive. Antes do celular, eu tinha um pager, então aí que eu, na verdade, a emissora não me deu, na época eu estava na TV Noroeste, que depois virou TV Progresso, para finalmente virar TV Tem. E aí nós não tínhamos ainda celular. Como que a emissora ela iria me encontrar se eu estivesse fora de casa? E eu tinha essa preocupação.
ela ligava na casa dos meus pais, com quem eu morava então, aqui em Araçatuba, e aí ou os meus pais tentavam me localizar aqui onde eu disse para eles que eu iria, ou tinha que esperar eu voltar para casa. Então o que eu fiz? Eu comprei um pager, então a emissora ligava na central que me mandava e eu olhava lá a mensagem, Marcelo, entra em contato com a TV. Aí achava um telefone fixo qualquer, ligava para a TV, então teve pager ou bip, a gente chamava, antes de falar pager, a gente chamava de bip. Então tinha um bipzinho na cintura para depois vir o celular, para hoje tá até mas você percebe que o relógio fica aqui vibrando. Tudo isso é tecnologia. E as pessoas estão sempre se virando, né? Exatamente. Mas até por conta disso, vou voltar um pouquinho quando você fala da necessidade de adaptação e também do que eu imagino para daqui uns tempos, e eu disse que eu não consigo fazer esse exercício a longo prazo. Eu me lembro que lá no começo dos anos 2000, o então presidente da Telefônica, do Grupo Telefônica, na Espanha, ele deu uma entrevista nas páginas amarelas da Veja. Na época que o telefone era baratinho, né? Exatamente. Na linha telefônica. Nossa, o telefone fixo era muito caro. Na época que o telefone era de ferro. Era grandão, de disco, né? Ainda bem que foi mudando. E aí o presidente da Telefônica, na ocasião, no início dos anos 2000, ele disse que o celular, o aparelho de celular, este aqui estava com os dias contados, que ele acreditava em outro tipo de gadget, outro tipo de dispositivo, que fosse um telefone ou outra coisa que ele ainda não conseguia pensar, mas que o celular neste formato, em uma década, e no máximo, salvo engano, até 2015, deixaria de existir. E isso de uma pessoa com todos os estudos possíveis em mãos. Sim. E o celular hoje continua firme e forte, com outros equipamentos, né, agregados. Cada vez mais avançado. Por exemplo, aqui você tem telefone, aqui você tem relógio. Exatamente. Eu mesmo faz muito tempo, apesar de eu gostar do relógio, mas faz muitos anos. Eu nem lembro de não usa relógio. Mais? Não uso porque assim... Tem tudo aqui e eu não lembro, tá? Que mas basicamente eu gosto é um computador. Se a gente pensar com aqueles primeiros que a gente usava, eles são muito mais potentes os celulares hoje. Exatamente. O computador antigamente era um fósforozinho azul que ficava piscando com um cursor, não tinha nada. Imagina, falar que o computador tinha 256 de memória, inimaginável. Verdade. Né? Inimaginável, imagina. E pra gente fechar aqui, a gente sabe que o público hoje está totalmente ligado aos meios de comunicação. Sim. Na verdade sempre foi, né? Cada público no seu tempo, né? Então na época o jornal impresso era uma potência, né? Você passava nas calçadas das ruas, tava todo mundo lá na época, e era folheando o jornal. Vinha uma Bíblia, né? Uma Bíblia, os caras ali folheando o jornal. Hoje, a folha, exatamente. E nas salas de aula também, com o avanço da tecnologia, também houve um avanço dessa tecnologia dentro da sala de aula. Então os alunos passaram a ter acesso a videoaula, plataformas e tudo mais. Como você vê esse fenômeno? Olha, eu vejo com muita satisfação e fico sempre fazendo um exercício aí, na verdade, do passado, né? Poxa, se eu tivesse parte destas ferramentas na minha época de estudante, e eu vou ser sincero com você, eu sempre fui um aluno Caxias, eu sempre gostei de estudar, continuo lendo, continuo sempre buscando conhecimento, então eu gosto da educação, respeito e agradeço todos os professores que tive, né, faço questão de cumprimentá-los onde quer que eu os veja, vou lá, pego na mão e falo obrigado, eu trombo sempre com a professora do Stay de Histórias, cara, eu faço questão de agradecê-la sempre e ela pode. Lembra da professora do primeiro ano? Da primeira série? Eu não lembro, assim, tão longe eu não lembro. Eu começo a lembrar de professores da quarta série para frente. Tá? Pré que eu fiz, primeiro eu não consigo lembrar. Mas dos mais recentes, obviamente. E então, eu sei que hoje são tantas ferramentas e que vêm para somar que
sinceramente, eu te digo que quando eu entro numa escola como a sua e vejo o tanto de informação que existe à disposição do aluno, eu que já tenho mais de 50, fico com um pouco de dor de cabeça quando eu tento acompanhar. E de olhar os quadros e de ver que tem um aplicativo onde você pode acompanhar todas as suas notas e desempenho. Exatamente. E ter dicas da sua área de atuação, para onde você vai, quais provas e vestibulares você quer fazer. O aluno teve uma aula hoje de história, chega na casa dele, ele acessa o aplicativo, ele acessa o portal, a plataforma. Tem a opção de rever aquela mesma aula através Bruno, de um esses vídeo. Dias eu fiquei sabendo, eu não sei se é o caso da sua aula, da sua escola, você me desculpe, mas eu fiquei sabendo que durante a pandemia tinha escola que fazia assim: você não pode vir, você está gripado, olha, a gente vai passar a aula online, ela está ao vivo, então olha aí no seu computador. Foi assim. E aí o pai chegava e falava: não... Você não vai, tudo bem que você não vá, mas acompanhe. Falei, cara, você não dá mais a opção de matar a aula. Aconteciam remotamente. Olha isso. Na minha época, poucas vezes, preciso dizer isso, poucas vezes eu matei aula, mas uma vez ou outra eu matei. Hoje você não tem essa opção. Porque o aluno tem a aula disponibilizada nas plataformas. Sim. E te digo mais, lembra antigamente a tarefa? A gente não fazia tarefa ou chegava em casa e falava pra mãe, não tem tarefa hoje. O aluno não tem mais por onde escapar. Mesmo que ele não venha na escola, né? Vai pro aplicativo. Eu faço isso. E facilita demais. Então, assim, eu enxergo isso com muito bons olhos. Tá? Porque são ferramentas que vêm para somar e cada vez direcionam mais a formação acadêmica do aluno. Então, antigamente, nós éramos generalistas, a gente tinha que estudar de tudo, saber de tudo, passar em tudo. Se quisesse ter acesso a um livro um pouco melhor, tinha que ir lá na biblioteca. Tinha que ir na biblioteca, exatamente. Né? Para fazer hoje um trabalho. Tudo à disposição, mas é mais do que isso, né? Hoje eu quero fazer um vestibular para uma determinada área, então você vai estudar mais nesta área. Tudo bem, na minha época até já era um pouco assim. Só que hoje você tem ferramentas que te possibilitam estudar para uma determinada faculdade, para um determinado vestibular. A inteligência artificial que compila informações específicas de um concurso ou outro e dá isso para facilitar o ingresso do aluno. Isso é sensacional. Então, Marcelo, penso que essas adaptações não param e são necessárias. São necessárias. Meu único apelo enquanto educador, vou falar olhando para você, estudante. Utilize essas ferramentas, porque como o Marcelo colocou, são ferramentas, na nossa época não tínhamos, né? E bom seria se tivéssemos, mas não tínhamos. E use essa ferramenta e explore da melhor maneira possível. Isso. Para estudo mesmo, né? Como ferramenta. E porque assim, a gente vê também um compilado, né? um mar de informação. E tem coisas muito boas e positivas dentro do mundo virtual e existem coisas também que não agregam. Então, o que não agregar para sua vida, descarta, joga fora. O que for para estudo, para ferramenta, mantenha firme e focado, né, Marcelo? E aí faço questão de ressaltar a importância do educador, porque nem toda tecnologia, sinceramente eu prefiro acreditar assim, dará conta de substituir o ser humano. Sim. Então, para fazer isso que você está falando, é você que tem que dar a dica. Olha, isso aqui sim, isso aqui não. Pense no que você está fazendo. Exatamente. Então, o educador, ele sempre será imprescindível. Dia desses, eu entrevistei na Jovem Pan a sua esposa. Sim. E a Juliana, como educadora, ela me deixou ainda mais claro essa percepção que eu sempre tive. O educador, ele sempre será a interface, para utilizar um termo aí que todo mundo gosta quando fala de tecnologia. Mediador, exatamente. Né? Ele sempre tem que estar entre o aluno, entre o estudante e a ferramenta. É ele que vai falar para você o que serve, o que não, que vai analisar do ponto de vista humano as informações. E isso não tem o que substitua. Verdade, Marcelo. Muito bom bate-papo. Infelizmente, acabou o nosso tempo? Acabou o nosso tempo. Somos reféns dele, né? Somos reféns dele. Mas foi muito produtivo, um bate-papo muito rico, né? Eu agradeço demais sua presença aqui pela primeira vez, né? Sim. No Minuto Escola. Se abrir o microfone, eu venho outra, não paro de falar. Você é dos meus, né? Gosta de microfone, de falar. Sim. Mas muito obrigado, viu? Nós vamos marcar outras visitas também. Quero que em breve você venha para trocar uma ideia com os alunos, com os adolescentes. Sim. Será uma honra te receber aqui.
E muito obrigado. Vou deixar um tempinho aí para você se despedir. Ô Bruno, o prazer é meu. Eu gosto de falar da minha profissão, da minha percepção sobre jornalismo, sobre comunicação. Educação é uma área que eu tenho muito apreço, assim como outras, né? Eu gosto muito de falar de sustentabilidade, algo que eu não coloco no meu currículo e é um erro. Eu tenho pós-graduação em gestão ambiental. Aí, ó. Então sustentabilidade se a gente ficar mais 5 minutos aqui, vai sair mais coisa aí. Que eu gosto de falar. Mas enfim, eu acredito que tudo, absolutamente todas as áreas do conhecimento, elas são e devem ser permeadas pela educação. No processo de construção, retenção e de transmissão do conhecimento, é só a educação que consegue concretizar tudo, solidificar tudo e entregar isso, principalmente na relação educador-estudante. Então, parabéns. A educação está em tudo, né? Absolutamente tudo. E a comunicação ali, empreendedorismo, junto, né? É finanças, não tem como você desvencilhar. Parabéns pelo empreendimento, pela escola, parabéns pelo Minuto Escola, pelo programa, e eu estou sempre à disposição que você precisar, tá bom? Valeu, Marcelão, obrigado. Eu sou Bruno Souza, empreendedor e educador para o Minuto Escola desta semana.